Continuando com as origens de todos os povos, segundo a Bíblia, eu venho lhes apresentar agora a descendência de Jafé. Anteriormente nós vimos qual é a origem dos povos negros, segundo a Bíblia. Agora eu venho apresentar a vocês a origem dos povos brancos, segundo a Bíblia. Os descendentes do filho de Noé, Jafé, ou os Jafeitas. Logo após o dilúvio, não só Cã recebeu a ordenança de Deus para repovoar o mundo, mas também Jafé. Jafé era o segundo filho de Noé. O seu nome, na linguística aramaica, assíria e hebraica, e em sua etimologia, significa branco, pálido, bonito, ou até mesmo alargamento. Jafé teve a missão de repovoar o mundo também, junto com a sua família. A descendência de Jafé foi chamada de os Jafeitas, os quais povos eram povos de pele clara, povos de pele branca. Jafé é o ancestral de todos os povos europeus, os povos de pele clara, de pele branca, extremamente branca. Os povos loiros e ruivos da Escandinávia, nórdicos, romanos, gregos e etc., são todos descendentes diretos de Jafé. Já a sua esposa, ela deu, sem dúvidas, a origem aos filhos de Jafé de olhos puxados, o fator asiático, o fator dos olhos puxados na genética, o que deu origem a vários e vários países extremos asiáticos como China, Japão e Coreia. Todos os europeus e asiáticos são descendentes de Jafé e de sua esposa. A Bíblia não dá um nome para a esposa de Jafé, mas linguisticamente pode ser chamada de Isha Yafet. Gênesis capítulo 9, versículo 27, que Deus amplie e aumente a descendência de Jafé e que a descendência de Jafé habite nas tendas de Sem. Nós sabemos que graças ao Evangelho de Cristo Jesus, a graça e a salvação foi alcançada aos outros povos e não apenas aos povos semitas, aos judeus, mas também aos jafeitas da descendência de Jafé. Pela fé em Cristo Jesus, muitos jafeitas creram e creem até hoje. Como dito anteriormente, Jafé é o pai progenitor dos povos europeus e asiáticos. Jafé e seus descendentes são os asiáticos e os europeus. O fator asiático em si, sem sombra de dúvidas, veio de sua esposa, a esposa de Jafé, Isha Yafet. Assim, ambos tiveram vários filhos de tons de pele diferente e com características diferentes, apesar de todos terem pele mais clara. Os tipos de cabelo, escuro, claro, loiro, ruivo e castanho escuro, eles todos vieram da descendência de Jafé. Porém, por conta de Jafé e sua esposa serem diferentes uns dos outros em sua etnia, por serem mestiços, geraram vários filhos de tonalidades de cores de seus cabelos diferentes e traços do rosto diferentes. Isso fica muito evidente em vários países europeus e até mesmo asiáticos. Nós sabemos que não são todos os europeus que têm cabelo loiro ou cabelo ruivo. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, pessoas de cabelo muito loiro e nós temos a Itália, com pessoas de cabelo mais escuro. Outro fato é que também os celtas e os povos da Escandinávia têm tendência a terem olhos mais claros. Já outros povos europeus
não tem olhos claros, mas olhos castanhos. Gênesis, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Os filhos de Jafé. O primeiro filho de Jafé foi Gomer, o seu primogênito, o primeiro filho de Jafé, Gomer. O segundo filho de Jafé foi Magog. Este foi o segundo filho. Madai foi o terceiro filho. O quarto filho de Jafé foi Javã, o quarto filho. O quinto filho foi Tubal. Tubal foi o quinto filho de Jafé. O sexto filho foi Meseque. E o sétimo filho foi Tiras, o sétimo filho de Jafé. Além de filhos, Jafé também teve muitos e muitos netos de seus filhos. Askenaz é o primeiro neto de Jafé e foi pai ancestral de todos os povos nórdicos da Escandinávia ruivos. O outro neto de Jafé, filho de seu filho Gomer, foi Rifat. Rifat foi o neto de Jafé e é considerado pai ancestral de todos os povos e tribos celtas. Além de Askenaz e Rifat serem netos de Jafé, Jafé também teve um neto chamado Togarma. Togarma é o pai ancestral de todos os povos asiáticos, todos os povos de olhos puxados. Ele foi pai de todos estes povos, desde chineses, japoneses, coreanos e etc. Vários e vários povos descendem de Togarma. Os povos de olhos puxados são descendentes de Togarma. Os índios americanos, por sua origem remeter à Ásia, também são descendentes diretos dele. Togarma se casou e os seus filhos, os seus descendentes, foram aqueles que formaram os variados países grandes asiáticos, que são descendentes de Jafé também. Enquanto a Rifat e Askenaz e seus tios, eles incumbiram-se de dar a origem aos povos europeus de toda a Europa. O Rifat, Askenaz, entre vários outros, são os pais dos povos europeus, os povos de pele branca. Fiquem de olho nos próximos vídeos lançados, que serão lançados em breve. Eu estarei abordando alguns povos jafeitas, alguns povos de origem branca. E direi para vocês a origem de cada um deles nos filhos e netos de Jafé. Fique sabendo que se você é branco ou você tem algum familiar branco, sua mãe, seu pai ou parentes, você é descendente de Jafé pela sua origem. Fiquem atentos aos próximos vídeos, deixem seu like e ativem o sininho das notificações, todos, para serem avisados dos próximos vídeos lançados no meu canal. Deixe o seu comentário, qualquer dúvida, é só perguntar que eu respondo nos comentários.